Crises de ausência. O que são? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, sejam bem-vindos ao canal Mamãe de Duas com a Tami. Gente, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da nossa experiência, da minha, do Silas e da experiência da Maria, referente às crises de ausência seguido de epilepsia. Vamos começar do começo. O que são as crises de ausência? Pessoal, as crises de ausência também é uma forma de epilepsia. E essas crises, geralmente, elas acontecem em episódios de atividades elétricas incontroláveis e desorganizadas no cérebro. No caso da Maria, essas crises afetavam um lado do cérebro dela, que era o lado esquerdo, que se chama epilepsia focal. É onde afeta um lado do cérebro, né? E não foi fácil receber esse diagnóstico de epilepsia da Maria na época. Ela iniciou o tratamento em 2017 para 18, né? Ali na transição de 3 para 4 anos de idade. Tudo começou numa noite tranquila, numa noite normal de sábado em casa, onde nós estávamos jantando. E a Maria Luísa, depois de uma tarde super agitada, de uma tarde super alegre, ela começou no período da noite ficar um pouquinho mais reclusa, né? Ela tava até que animadinha, porque nós compramos esfirra, né? Coisas que as crianças gostam de comer. E ela tava um pouquinho mais animadinha, de repente ela começou a dizer que tava com sono, cansada e pediu para deitar. E aí o pai dela falou para ela ficar sentadinha na cama para descansar adiantinha e depois ela deitava. E aí fomos todos pra cozinha, viemos todos pra cozinha. E eu falei assim, Silas, dá lá uma olhadinha nela rapidinho. Quando ele foi dar uma olhadinha nela, ela tava paradinha com um olhar super fixo. E ela não respondia nada, estímulos, a fala, nada. E o Silas ficou falando com ela, Maria Luísa, filha, não era pra você ter deitado. E eu aqui na cozinha. Quando de repente eu fiquei incomodada com tanto dele falar com ela e ela não respondeu. Eu fiquei incomodada pelo fato dela não estar respondendo. Porque ele já havia falado assim, eu não tô brincando, porque geralmente eles brincam muito um com o outro. Então ele pensou que ela estivesse brincando. E aí eu falei, meu Deus, o que tanto essa criança, que tanto ele fala com essa criança não responde. Quando eu fui até a Maria Luísa, eu percebi que ela estava realmente com esse aspecto, né, esse aspecto de olhar fixo e não olhava pra gente, e a gente passava a mãozinha assim, nada dela olhar. E aí foi quando nós notamos que estava algo acontecendo de anormal com a Maria Luísa. Foi quando pegamos ela no colo e ela estava totalmente molinha. Gente, foi aquela correria, corríamos pra cá, corremos pra lá, e até a gente, vamos levar pro hospital. A chegada no hospital, gente, levamos ela no Santa Casa de Misericórdia, na Santa Cecília. Ela foi avaliada pelos médicos. No decorrer, né, da ida ao hospital, a Maria Luísa, ela foi retomando a consciência. As crises de ausência, ela faz com que, além de acontecer, como eu já havia falado, essa desordem, né, no cérebro, essa atividade elétrica incontrolável, desorganizada no cérebro, a criança ou a pessoa, ela perde totalmente a consciência, ela sai do mundo real. E aonde ela não escuta nada que as pessoas falam, não escuta nenhum barulho, não responde a nenhum tipo de estímulos, e foi o que aconteceu com a Maria. E no tempo, né, no trajeto de casa para o hospital, ela começou a retomar a consciência. Geralmente, conforme os meus estudos, algumas crianças retomam a consciência do nada, né? E aí já volta às suas atividades. Estava brincando, volta a brincar normalmente. Estava estudando, volta a estudar normalmente. No caso da Maria Luísa, ela voltava um pouquinho da molinha, a boquinha dela ficava molinha. Então, quando ela ia falar, tudo bem, filha? Ela fazia, ela não falava, tudo bem, eu estou bem, o que que aconteceu? Ela voltava meia molinha ainda, tá? Geralmente também nessas crises, o esfíncter, ele tende a soltar, a relaxar, onde a criança pode fazer cocô, pode fazer xixi. No caso da Maria, foi uma vez só que aconteceu que ela fez xixi. Nas outras crises que ela teve, ela não ocorreu o fato dela fazer xixi nem cocô. Chegada ao hospital, o que que aconteceu? Por ter sido a primeira vez que aconteceu esse episódio com a Maria, gente, foi algo muito assustador. Eu não sabia como lidar com aquilo.
A gente não sabe o que está acontecendo com o nosso filho. Para isso que nós vamos ao hospital. E ali, para explicar para o médico o que estava acontecendo, eu não estava conseguindo explicar muito bem. E ele me perguntou quanto tempo foi que ela ficou paradinha. E eu não sabia, porque eu estava ali tentando falar com ela. Então, na minha cabeça, eu não consegui pensar, né, no tempo que ela ficou ali paradinha. E eu falei para ele assim, olha, eu não sei te dizer com precisão, eu não sei, foi rápido. Geralmente, essas crises, em algumas crianças, tá? Cada um com a sua particularidade. Elas duram em média de 3 a 4 minutos, de 2 a 3 minutos, de 4 a 5 minutos, depende da particularidade, depende, porque assim, gente, existem vários tipos de epilepsia. No caso da Maria, são as crises de ausência. A Maria, ela não desenvolveu movimentos involuntários, ou seja, o que são movimentos involuntários? É onde, quando ocorre a convulsão, a pessoa, né, o adulto ou a criança no caso, debate o corpo, né, enrola a língua, os braços se movimentam de formas aceleradas, as pernas, junto com as pernas. Ela não tinha movimentos involuntários, tá? Ela ficava mesmo, ela saía do mundo real, aonde ela não respondia, ela não ouvia nada. Então, esse era o tipo de crises que a Maria, né, acontecia com ela. E devido a não saber com precisão explicar, a Maria Luísa foi avaliada, tudo bem, não precisou ser medicada, tá bom? Porque conforme as avaliações do médico, a avaliação clínica, ela estava bem. E de fato, ela estava bem. Depois da crise, ela ficou bem. Retomamos para casa com a Maria Luísa. Pessoal, geralmente essas crises, elas tendem a ocorrer no período da noite, né? No período da noite ou durante o sono. E de fato, geralmente quando chegava a noite, né, a fase noturna, acontecia esses episódios da Maria Luísa. Só que conforme o tempo, esses episódios, essas crises, elas começaram a ser mais frequentes. Começaram a acontecer também durante o dia. Então isso começou a chamar muito mais a nossa atenção. E fomos novamente, todas as vezes nós íamos procurar um especialista, todas as vezes nós não tínhamos nenhum tipo de posição, nenhum tipo de diagnóstico, ó, sua filha tem isso, ela precisa desse tipo de tratamento. Nós nunca tínhamos uma resposta com precisão, uma resposta definitiva. E aí o que aconteceu? Os especialistas, os médicos, os pediatras, eles pediram para que eu gravasse esses episódios, para que eles tivessem mais ou menos uma noção da duração, né, dessas crises, de como aconteciam, para eles conseguirem avaliar melhor. Pessoal, eu, como mãe, na época, eu não tinha estabilidade, eu não tinha condições emocionais de correr, procurar um celular para gravar essas crises, porque eu queria socorrer a minha filha. Vez como eles estavam mais pensando no lado técnico, e eu entendo tudo bem, porém, eles também têm que entender, eu acredito que seria bom se eles tivessem essa empatia que todo mundo vive falando hoje, de entender que é uma mãe que tá ali, né? Então, assim, enfim, eu não ia conseguir. Então, assim, se dependesse, se a avaliação da Maria Luísa, se um diagnóstico preciso dependesse dessa gravação, não ia acontecer na vida da minha filha, porque eu não tinha estrutura para gravar esses episódios. Fomos para o privado. Nós procuramos um hospital particular, um especialista na rede privada, para poder nos dar alguma coisa, né? Nos dar um diagnóstico para poder saber o que fazer, como ajudar a Maria Luísa. E aí nós fomos passar com o neurologista, né? E Deus foi tão bom que é o melhor neurologista do hospital até então, foi que foi nos informado. E falando para ele, pessoal, a mesma coisa que eu contei para os outros profissionais nas outras redes públicas, a mesma coisa que eu falei para o profissional da rede privada, para o neurologista, ele já captou o que estava acontecendo, porque ele era especialista, né, em episódios de epilepsia, ele era especialista em epilepsia, ele tratava pacientes com esse caso. Então ele já foi né, menos difícil para ele entender o que estava acontecendo com a nossa filha. E foi quando ele pediu um exame, um eletroencefalograma, para poder melhor avaliar a Maria.
Quando o resultado do exame saiu, ele me explicou, né? Ele me mostrou aquelas ondas totalmente desorganizadíssimas, gente, realmente. Eram assim, ó, totalmente desproporcional uma com a outra. E ele me informou que ela tinha epilepsia da infância, que conforme a epilepsia da infância, geralmente, em alguns casos, ela tende a desaparecer conforme a criança for crescendo, for ficando mais mocinha, mais mocinho, mais jovem, né? E elas tendem a desaparecer. Esse era o caso da Maria Luísa. E aí ele explicou que essa epilepsia era uma epilepsia chamada focal, aonde afetava um lado do cérebro da Maria, que ocorriam essas descargas descontroláveis e totalmente desorganizadas. Ele não me deu uma causa específica, pode ser genético, ele não me deu uma causa específica, né? Ocorre em crianças, fase dos 3 anos, dos 4 aninhos de idade. Mas só de ter um diagnóstico já foi muito confortável pra gente, porque eu sabia que a minha filha ia iniciar um tratamento. Tratamento da Maria. Gente, o tratamento que foi indicado para Maria Luísa foi medicação, chamada valproato de sódio. Ele medicou 5 ml durante o período da manhã. Então, todo dia de manhã ela tomava 5 ml dessa medicação. Efeitos adversos da medicação. Gente, toda medicação tem os seus efeitos adversos. O efeito bom dessa medicação era que ele iria prevenir, controlar essas crises, iria evitar que ela tivesse essas crises. E as reações ruins, dentre elas estava perda de memória, né? Ela ia ficar um pouquinho esquecida. Fragilidade dos cabelinhos. Ele alegou, ele falou que os cabelinhos dela iam começar a cair, ia tender a cair, estava na bula, isso ele me mostrou. Queda no desempenho escolar, que ela ia ter muita dificuldade de aprendizagem. Toxicidade hepática, ou seja, o fígado dela ia ser parcialmente ou totalmente afetado, né? Então o fígado dela poderia não ter um bom desenvolvimento. Gente, todas essas reações me assustaram, né? Só que a que mais me assustou, sempre tem algo que afeta mais, foi saber que o fígado dela, que os órgãos dela poderiam ser afetados. Desculpa, gente. Quando ele passou todas essas reações, na hora eu parei, respirei fundo e falei, Deus, eu falei no meu coração, tá? Eu nem abri a minha boca, eu só falei, Senhor, eu entendi o diagnóstico da minha filha. Eu entendi que há um tratamento e obrigada por isso, porque tem pessoas que não conseguem tratar os seus filhos. Porém, eu não aceito toda essa agressividade sobre a vida dela. Então eu pedi para Deus uma luzinha. Eu falei para ele assim, primeiro eu agradeci ao doutor. Eu falei, doutor, tudo bem? Eu vou buscar... Gente, eu consegui as medicações da Maria Luísa na rede pública, tá bom? De início foram me liberados 7 tubos. E aí foram me liberando uma quantidade maior. 16 tubos de medicação, tá? Para durar de 30 dias a 6 meses, né? Foram ali a duração dessa medicação. E aí o que aconteceu? Eu pedi para que Deus, quando eu saí do consultório, eu pedi para que Deus me ajudasse de alguma forma a melhorar a qualidade de vida da Maria Luísa durante o período de tratamento com essa medicação. Eu falei, Senhor, eu percebi que a qualidade de vida da Maria Luísa vai diminuir, porque o fígado dela vai ser afetado por causa da medicação, do efeito adverso da medicação, o cabelinho dela vai ser afetado, a memória dela vai ser afetada, o desempenho dela vai ser afetado, talvez mais coisas sejam afetadas e que não estejam na bula, mas talvez mais coisas, uma coisa muitas das vezes acarreta a outra, né? E eu pedi para Deus uma chance de ajudar a Maria Luísa a passar por todo esse processo com menos agressividade. Então o Senhor já estava me dando uma primeira estratégia, uma primeira oportunidade, porque eu não estava trabalhando fora, então eu pude de pertinho acompanhar todo esse processo com a Maria Luísa. A primeira coisa que eu busquei foi equilíbrio emocional, estabilidade psicológica e emocional, para que eu pudesse transmitir segurança para ela. E aí eu falei assim, vou arregaçar as mangas e vamos lá. Segunda coisa que eu fiz
foi começar a trabalhar na memória dela. Então, eu fazia joguinhos com ela da memória, jogos da velha, coisas que ela começou a pegar gosto e amar. Então, praticamente todos os dias era jogo da memória, jogo da velha, eu comecei a introduzir o alfabeto na vidinha dela aos 4 anos de idade, tá, pessoal? Quando ela completou 4 anos de idade, eu comecei a mostrar, a apresentar as letrinhas do alfabeto para ela. Tanto que, dentre as letrinhas do alfabeto, eu separei as vogais e com as vogais nós montamos um jogo da memória, onde eu coloquei 2 A's, 2 E's, 2 I's, 2 O's, 2 U's e fizemos ali um joguinho da memória, onde ela tinha que achar. Achou um A, tem que achar o outro A. Achou um E e assim sucessivamente. Outra coisa, eu comecei a hidratar o cabelinho dela com mais frequência, porque ela tem um cabelinho crespo cacheado. E o cabelinho crespo cacheado, por si só, ele já é ressecado. Então, eu já tratava do cabelinho dela. Então, eu tive que dobrar esse cuidado, né? Foi um cuidado redobrado. Só que antes disso, eu expliquei tudo isso pra ela. Porque, no meu ver, eu acho que cada um tem a forma de criar o seu filho. Ela, mesmo sem entender totalmente, ela precisava entender o que estava acontecendo no corpinho dela, na vida dela. Porque não era justo eu simplesmente falar, toma esse remédio aqui, sem ela saber o porquê. Vamos fazer essas atividades aqui sem ela saber o porquê. E aí, de uma forma simples, eu tentei explicar pra ela, né, que apareceu um dodóizinho na cabecinha dela e que ela precisava tomar esse remedinho pra esse dodóizinho sarar. E que o cabelinho dela precisava de mais cuidados, porque esse dodóizinho fazia mais dodói, mais feridinha na cabecinha dela, no cabelinho dela. E assim foi. Deus foi me dando estratégia, gente, porque por mim só, pela minha força, dentro da minha humanidade, eu não iria conseguir fazer isso sozinha. Então, a minha maior rede de apoio foi Deus. E depois o meu esposo, né? A família toda em si, a parentela toda em si, graças a Deus. E aí, depois de explicar isso pra ela, por mais que ela detestasse tomar medicação, ela tomava. Gente, foi muito difícil, porque, gente, eu confesso que nem eu gosto de tomar remédio. Pra eu tomar um dipirona, tem que ser em comprimido e eu ainda enfio lá na goela, pra vocês terem noção da minha imaturidade tomando remédio. Então, eu nem julgava a Maria Luísa porque eu tinha essa mesma dificuldade. Então, pra mim, adulta, se era difícil tomar remédio, imagina pra uma criança, né? Enfim, pessoal, começamos esse processo, né, o tratamento dela e tudo mais. Conforme ela foi crescendo, ela foi evoluindo, gente, aos 5 aninhos de idade, antes disso, com 4 anos de idade, eu decidi que eu queria tirar o RG dela. Eu falei, eu quero tirar o RG da Maria Luísa, eu vou tirar o RG da Maria Luísa, porém, como eu já estava ali apresentando as letrinhas pra ela, eu já estava apresentando o nomezinho dela, escrevia para ela ficar copiando, às vezes ela copiava até a última linha do caderninhozinho. Gente, era uma atividade que ela gostava de fazer, tá? Até hoje, a Maria Luísa, ela é muito estudiosa e ela é bem competitiva também. Se eu passar um desafio de escrever o nome, ela vai querer fazer até o final. Então, para ela não era algo cansativo, era algo prazeroso, porque ela é muito estudiosa até hoje, né? Isso, conforme ela foi crescendo, isso não foi se perdendo dela. E aí, o que aconteceu? Eu decidi que eu queria tirar o RG dela, mas que eu queria que ela assinalasse o nome dela. E aí, eu comecei a trabalhar Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luísa. E assim foi até o dia que eu consegui marcar ali, agendar, né, pra tirar o RG dela e fomos. Chegando no Poupa Tempo, pessoal, foi algo assim muito gostoso, foi muito engraçado. E, gente, quando nós chegamos lá, eu falei pra moça, moça, ela vai assinalar o nome dela, tá? A mulher ficou olhando assim, tipo, como assim? Maria Luísa, nós ficamos mais ou menos uns 40 minutos pra mais tentando assinalar o nome dela, porque o Maria, ela conseguia fazer. Só que o Z do Luísa, ela tava com dificuldade. E aí, no início, a atendente estava até empolgada, né? Querendo ver ela assinalar e não sei o quê. Só que conforme foi chegando a 6ª tentativa, a 7ª tentativa, o brilho dela foi acabando, né? Porque ela já estava cansada. A Maria também já estava cansada. Eu falei, filha, é a última. Se você não conseguir, a gente deixa só a Maria. E ela não conseguiu fazer o Z, porque não ficava retinho na linha, né? Não ficava em cima da linha onde tinha que ficar. Enfim, gente, a Maria Luísa conseguiu colocar Maria, ela conseguiu escrever Maria, ela conseguiu assinalar no RG dela, gente.
essa conquista, nossa, essa conquista minha e dela, porque ela se dedicou tanto quanto eu, tão pequenininha. Gente, pra vocês terem noção, a Maria Luísa, pra mim, eu como mãe, que sou super suspeita, vou te dizer, ela é surreal. Ela é surreal. A Maria Luísa, através da Maria Luísa, eu recebi muitas curas na minha vida. Então não teria como eu não retribuir e ajudar ela a ser curada diariamente, gente. E aí ela conseguiu escrever Maria no nome dela, no RG, gente, desculpa. E foi uma conquista imensa, imensa. Em linha de idade, a Maria Luísa assinalou o seu RG. Gente, depois dessa conquista, a Maria Luísa, com os 6 anos de idade, ela iria começar a fase escolar. Ela já iria começar o primeiro ano, na verdade, porque a fase escolar ela já tinha dado início, né? Que é o CI, depois o EMEI, e aí ela começa já na escola mesmo. E aí, outra meta minha era que ela fosse para a primeira série, né? Já sabendo escrever o nome dela por completo, já sabendo ler algumas palavrinhas e já sabendo escrever alguma coisa. Gente, de fato, é como eu disse pra vocês, o esforço não foi só meu, foi dela também, porque ela quis escrever o nome dela, ela quis aprender a ler. E como começou a pandemia nessa época, ela começou a fazer as atividades em casa, então eu auxiliava ela em casa. Então assim, não tinha como ela ser avaliada pela professora, então não tinha como saber se eu estava realmente no caminho certo. Quando começou as aulas presencialmente, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a professora me mandou uma mensagem dizendo que eu estava de parabéns, porque a Maria Luísa era uma das poucas alunas que sabiam segurar o lápis, que sabia já ler algumas palavrinhas, ainda um pouquinho com dificuldade, mas sabia já reconhecer as letrinhas do alfabeto, sabia já reconhecer as vogais, o A, E, I, O, U. Então assim, gente, foi uma conquista muito grande para mim como mãe, como mulher, como pessoa, principalmente como mãe. E foi uma conquista muito grande da Maria Luísa, porque quando ela chegou em casa, gente, a gente fez uma festa. Eu fiquei muito feliz em saber que o desempenho escolar dela estava indo muito bem. Para quem recebeu um diagnóstico, né, como o da Maria, um lado do cérebro sendo super afetado, fígado, a qualidade de vida super sendo afetada, eu não poderia ser mais grata a Deus. E eu pensei, Jesus, então eu vou continuar nesse caminho. Pessoal, hoje a Maria Luísa, e aí ela foi do primeiro para o segundo. Quando eu fui na primeira reunião da Maria Luísa, que eu verifiquei as notas dela, eu fiquei muito surpresa. Porque já foi comunicado à escola sobre o caso de epilepsia dela, que ela poderia ter esse mau desempenho escolar, mas não seria por falta de atenção porque quis, né? Foi por causa de um diagnóstico. Porém, a professora falou, olha, mãe, a Maria Luísa ela é uma ótima aluna. Às vezes, a gente tá falando com ela, ela fica parada assim, olhando. E às vezes a professora já meio que assustou um pouquinho. A professora, às vezes, ela desliga um pouquinho assim mesmo, mas se não for durante um tempo longo, pode ser que seja normal mesmo, tá? E aí ela comentou que a Maria Luísa estava tendo um desempenho muito bom na escola. Hoje, a Maria Luísa está com 8 anos de idade, ela já foi para a 3ª série e ela foi com notas muito boas, gente, de 8 para cima, 8, 9 e 10. A média dela estava entre 8, 9 e 10. E eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor realmente me ajudou a melhorar a qualidade de vida da minha filha durante esse processo todo de agressividade que estaria acontecendo na vida dela por causa dessa medicação, por causa dessa doença. Por que que Deus não me curou? Gente, essa foi a pergunta que a Maria Luísa fez. Mãe, porque todas as vezes que ela tinha que ir fazer o eletroencefalograma, todas as vezes que a neurologista solicitava, porque nós mudamos de neurologista, todas as vezes que a neurologista solicitava o exame, ela perguntava, mãe, tem que ir de novo fazer o exame da cabeça? Sim. Ela, mas por que que Deus não me curou? E eu respondi pra ela, porque Ele não quis. Ainda não chegou o tempo de você ser curada. Nem todo mundo que tá dodói, filha, vai ser curado. Porque tem pessoas que precisam passar por certos tipos de coisas e a gente não entende certas coisas, porque nem tudo Deus vai nos permitir entender. E eu acredito que isso ficou claro na cabeça dela e aí nunca mais ela me perguntou.
E eu falei assim pra ela que o máximo que ela poderia fazer, que o mínimo que ela poderia fazer era orar. Fala, Senhor, me cura. Quando for o tempo, o Senhor me cura. E enquanto isso, você recebe ali o tratamento, porque existem os médicos na Terra para isso. Gente, a Maria Luísa, ela é uma menina muito prestativa, educada, gentil. E eu falando como mãe, tá? Essa é a minha avaliação como mãe. A Maria Luísa, ela é muito parceira, ela é muito minha companheira. E o fato de saber que ela se importa com a minha opinião muda muito as coisas, sabe? Nós temos uma proximidade muito boa e ela se importa muito com a minha opinião, ela sempre me pergunta sobre coisas. E isso é muito bom, isso fez toda a diferença na nossa comunicação, né? Porque eu sempre falo pra ela que ela pode me falar sobre tudo, porque eu sou a mãe dela. Então, assim, nem tudo eu vou concordar com ela. Porém, ela pode me falar sobre tudo. Ela pode falar sobre tudo comigo. Alta da Maria Luísa. Pessoal, nós estamos em fevereiro de 2023. No final de novembro de 2022, eu não pude comparecer à consulta da Maria Luísa. Ela tinha feito um eletro em outubro. E aí, em novembro, passamos com a neurologista e eu não pude acompanhá-la porque eu tive bebê e estava de resguardo. E eu estava muito debilitada, então não pude ir, meu esposo foi. Quando ele chegou, a Maria Luísa chegou aqui radiante. Ele chegou radiante porque a Maria Luísa, ela tinha recebido alta. Ela recebeu alta, o exame dela não constou anormalidades. E aí ela recebeu alta e ela ficou muito feliz porque ela não ia precisar mais tomar remédio. Só que antes disso, a neurologista ela fez um teste. Ela interrompeu com as medicações durante um tempo para saber como que a Maria Luísa iria evoluir. Depois disso, a Maria Luísa ficou 2 anos sem a medicação e a Maria Luísa evoluiu super bem, 0 crises, graças a Deus. Só que ela ainda continuou passando com a neurologista para ser avaliada, né? Mesmo sem a medicação. Até o dia que ela recebeu alta. Graças a Deus. Gente, foi um momento assim... foi um momento muito gostoso, né? De participar. Foi uma conquista, uma vitória que primeiramente veio de Deus para as nossas vidas. Depois uma conquista minha, uma conquista dela, uma conquista dela e uma conquista minha. Porque nós duas nos empenhamos. E graças a Deus, a Maria Luísa, ela está isenta, né? Desse acompanhamento, vamos dizer assim, das medicações e de exames, de frequência de exame, gente. Gente, é isso. Esse é o testemunho da Maria. É um testemunho de muitas conquistas, né? Não foi fácil, foi um processo emocionalmente árduo e doloroso para mim, para ela, né? Porque eu tive que buscar muito equilíbrio. Foi algo totalmente novo que aconteceu na nossa vida, totalmente diferenciado, mas é como eu falei, eu pedi para Deus uma chance de ajudar ela e Ele me deu uma chance de me ajudar e ajudar a minha filha. Então, assim, nós duas fomos tratadas nessa questão. Gente, se vocês gostaram desse vídeo até aqui, se de alguma forma esse vídeo, esse conteúdo, esse testemunho edificou a vida de vocês, deixa aqui nos comentários. Eu fui edificada, eu curti. Curte, compartilha e ativa o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Gente, beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.